De aproveitar a presença de minha sugestão é que ele só comece a fazer as perguntas, porque se eu for falar, tomo o tempo de vocês de perguntar. Nós temos uma plateia cheia lá, por gentileza, quem quiser fazer perguntas, eu estou inteiramente à disposição, pedindo desculpa pelo atraso. Foi involuntário. Bom dia, Ana Carolina da NTTV, afiliada da Globo aqui no Norte de Minas. A gente tem recebido principalmente dos 10, 15 anos para cá, o Brasil tem migrado suas populações para cidades de médio porte. Essas cidades estão apresentando um desenvolvimento social e econômico interessante, com qualidade de vida. Montes Claros é uma cidade de médio porte. A vinda do senhor aqui é justamente para poder falar, repassar conhecimentos com relação ao desenvolvimento econômico dessas regiões. Como é que o governo federal vê essa parceria entre municípios e governo federal e estado para que esse desenvolvimento aconteça de maneira sustentável e bem direcionada? A sua pergunta é interessante porque ela reflete um pouco o caráter desse evento que nós estamos aqui hoje, né? Eu tenho acompanhado, dentro do possível, é claro que a minha agenda não permite ir em todos os eventos, mas eu tenho acompanhado dentro do possível esse ciclo de eventos que a FIENG está promovendo no estado inteiro, chama Rotas para o Futuro, que tem exatamente essa característica, discutir o desenvolvimento regional com foco nas cidades polo, com foco naquelas cidades, como você disse, de porte médio, que estão hoje puxando o crescimento econômico no país, né? Então, eu vejo com muito otimismo esse caminho, né? É um caminho que o Brasil começou a trilhar há 10, 12 anos atrás, vem crescendo e vem se consolidando a cada ano, que é justamente a interiorização do desenvolvimento, do crescimento, com industrialização, com modernização, mas principalmente com distribuição de renda e com fixação das oportunidades de emprego nessas cidades. Montes Claros é um exemplo disso. Montes Claros, nos últimos anos, tornou-se um polo educacional, tem 10 ou 12, não sei quantas 19 faculdades privadas e 3 instituições públicas de ensino superior, além dos cursos profissionalizantes. Então, isso oferece ao jovem da região a possibilidade de se formar e depois ter emprego aqui. Acho que isso é muito importante, porque nós temos que reverter o que foi a tendência do Brasil no século passado, no século XX, que foi o excessivo crescimento das capitais, das grandes metrópoles, e hoje isso é fonte mais de problema do que de solução. Então, fortalecer o crescimento voltado para as cidades de porte médio, né, torná-las bem dotadas de infraestrutura, é o caminho. Montes Claros está nesse caminho. Eu espero que a gente consiga, na parceria com o governo do município, com o governo do estado, obviamente, ajudar a que isso se consolide. Ministro, o escoamento da soja do país, sim, direto ou indiretamente, está ligado ao seu ministério. O que eu queria dizer aqui? Só indiretamente, né? Está ligado, porque o nosso problema hoje, eu diria que é um bom problema, né? Ontem os jornais de televisão noticiavam e deram destaque à grande fila de caminhões para desembarcar grãos, especialmente soja, no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá também, né? Mais em Santos. Certamente é um problema que nós temos que resolver. A infraestrutura do país não é adequada para o tamanho da nossa produção agrícola. Os senhores sabem que nós temos esse ano uma super safra de grãos e a nossa infraestrutura não está preparada para esse tamanho, para esse volume de produção. Mas eu digo que é um bom problema, porque o problema maior seria se não tivesse nenhum caminhão na estrada e nenhum navio encostado no porto esperando para abastecer. Se nós temos produção e temos mercado para abastecê-la, agora cabe a gente resolver o gargalo. Vamos resolver. O governo está tomando as providências necessárias e a principal delas é aprovar a medida provisória de liberalização dos portos para permitir investimento privado, tanto nos portos existentes quanto em novos portos que deverão ser construídos no país. Nós estamos fazendo isso, eu diria, nós, não o governo, mas o Brasil está enfrentando esse problema com um certo atraso, já devia ter sido resolvido, não foi, vai ser resolvido agora de maneira adequada. Volto a dizer, eu prefiro a estrada cheia de caminhão para desembarcar nos navios
com uma super safra de grãos do que não ter safra e nem caminhão. Ministro, no norte de esperando para desembarcar. No norte de Minas, luta para ter um porto seco, uma luta desde 2003 aberta pela FIEG, e não consegue tirar isso do papel. Como fazer? Pois é, não, vamos continuar insistindo nessa linha. A questão do porto seco, há algumas resistências que a gente precisa quebrar dentro do governo, relacionadas mais com a questão de tributação, com a escassez de pessoal que às vezes é alegada para não conceder o porto seco. Eu acho que é uma necessidade, eu acho que nós precisamos disso. O sul de Minas tem porto seco, Varginha tem porto seco, Juiz de Fora tem porto seco. Então não há motivo para uma cidade importante, que na verdade, hoje já é um grande hub, né, um grande polo logístico da região toda e até para fora do estado, não ter uma instalação desse tipo. Então, vamos trabalhar nessa linha, não afeta diretamente o meu ministério, mas eu posso ajudar e vou fazê-lo junto com o prefeito Muniz, com o deputado Paulo Guedes, com o deputado Gabriel, enfim, com os parlamentares que representam a região, vamos tentar destravar essa reivindicação que é importante. Ministro, o senhor se referiu a gargalos na economia? Eu estou pondo a mão, só que eu não estou te vendo direito. Não, mas tá bom. Não, pode ver. É só para ver quem é. O senhor se referiu a gargalos na economia, nos dados aí para o país? Estou falando na produção agrícola. Mas nós também temos falta de infraestrutura para outros setores de outros gargalos. E um deles, que agora é muito preocupante, é a questão da geração de energia, tendo em vista o baixo nível dos reservatórios. E também nessa região de Minas Gerais também isso acontece. Eu quero saber como é que está esse problema aí? Não, a questão dos reservatórios das hidrelétricas, eu sou menos pessimista do que esses analistas que estão dizendo que nós vamos ter problema de energia em função disso. Vou dizer por quê. Primeiro que os níveis não estão tão baixos assim. No último dado que eu vi, nós estávamos já no Sudeste com 50% de carga de água. 50% é um nível bem razoável. A previsão da ANEEL, que controla isso, é que nós vamos chegar ao fim da estação das águas de 55% a 60% dos reservatórios. Isso é muito confortável, não é um nível baixo preocupante. Primeiro ponto. Até porque as chuvas estão continuando, né? Graças a Deus. Segundo ponto, o Brasil tem, e é bom que se diga isso hoje, a nossa matriz de energia é uma matriz hidrotermoelétrica. Nós trabalhamos com hidroelétricas e com térmicas. O custo faz parte da matriz. A energia, para ser produzida, qualquer energia tem um custo. A térmica custa um pouco mais caro do que a hidroelétrica. As duas, o mix das duas é que dá o custo final. Essa matriz, inclusive, está sendo agora acrescentada, modernizada com energia eólica, com energia solar, mas ela é basicamente hidrotermoelétrica. Ela é assim desde muito tempo, desde o final do governo Fernando Henrique, que o país fez essa opção, e é uma opção correta. Os grandes países do mundo têm matrizes mistas. Por quê? Porque você não pode se basear apenas na hidrelétrica em função dos regimes de chuva. Se tiver 3, 4 anos de seca, você tem problema de energia. Você não pode ter só térmica, porque a térmica, como você disse, custa muito caro. O bom é um mix das duas, que é o nosso caso. Nós vamos caminhar no final, isso não é verdade ainda hoje, porque o número que eu vou dar não é exato, mas eu acredito que nós vamos estabilizar a nossa matriz com 70 e 30, 70% de hidrelétrica e 30% de outras fontes, com grande ênfase para a térmica. Não está errado, é assim mesmo. Quando o reservatório baixa, você liga a térmica. Quando o reservatório sobe, você desliga a térmica. Não tem nenhum mistério nisso. E o custo vai continuar sendo o resultado desse mix. É um custo equilibrado. Mais barato do que foi no passado, porque, como todos sabem, a presidenta Dilma tomou medidas para reduzir a tarifa de energia elétrica. Então, ela será sempre mais barata do que foi no passado. Ainda que as térmicas tenham que continuar ligadas. E só aproveita esse programa da FIEG para tornar mais conhecido o interior do Estado? Não. Pensando somente nas eleições próximas, tem alguma coisa a ver ou é apenas coincidência? Não tem nada a ver. Não é coincidência, é proposital. Porque eu sou ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A FIEG é a Federação da Indústria, né? Tem tudo a ver com o meu ministério. Eu posso até completar, se o senhor me permitir, desculpa de interromper, para poder escolher os palestrantes desse evento na nossa região, a gente ouve os empresários e a gente está preocupado com a infraestrutura de toda a região para receber os grandes investimentos que aqui estão chegando, a instalação de novas empresas e a exploração das riquezas naturais pré-existentes, que é o minério de ferro, chamado polígono ferrífero, e o gás.
Mas a pergunta dele é pertinente, tem sentido, não tem nenhum problema não. Eu acho que nós precisamos desfazer essa confusão. E palestras como essa eu tenho feito em Santa Catarina, no Paraná, recentemente, em estados do Nordeste. É função do Ministério participar de eventos que têm esse conteúdo. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. As moças não perguntaram mais nada, só os barbados. Ministro, eu vou falar importante ontem, hoje essa questão também imprensa nacional, é o seguinte, o PR indicou uma pessoa para o Ministério e parece ter resistência dentro do partido, porque o Alfredo Nascimento, ao presidente, entende que se o Jair Martins não pode ser indicado, porque seria um candidato ao ministro. Eu queria que você responder sobre isso também. Veja bem, eu não estou tratando essa questão, isso não é afeto ao meu ministério, entendeu? Eu tenho relações de amizade com todos os deputados da bancada federal de Minas Gerais, inclusive com o deputado Jair Martins. Agora, dizer que eu estou indicando o ministro, que estou deixando de indicar, é um exagero. Isso, eu não cuido desse assunto. Quem cuida disso é a área política do governo e a presidenta, que é quem cuida dessa questão. Isso é uma questão delicada, porque se você, às vezes passa pelo meu ministério, mas se você começa a revelar o nome da empresa que quer vir, o nome da empresa, o tipo do investimento, cria uma competição entre os municípios e entre os estados que acaba prejudicando a própria decisão de investimento da empresa. Então, o nosso critério no Ministério é ter o maior cuidado com isso, ter a maior cautela e tentar não direcionar, porque a empresa tem liberdade para escolher. Quem faz a atração da empresa para um local é o governo local, não pode ser o governo federal. O governo federal não tem esse papel. Nós não podemos, como ministro, estar sugerindo, vai para Minas, vai para o Nordeste, vai para o Sul, que seria um absurdo em relação à Federação Brasileira. Agora, o governo federal cria as condições de investimento no país como um todo. E depois os governos locais, municipais e estaduais trabalham para, dentro das condições criadas, trazer as empresas para o seu território. Montes Claros tem feito isso, né? O prefeito Rui Muniz é novo no cargo, mas os anteriores trabalharam e muitos investimentos estão vindo para cá. E pode ter certeza que outros tantos estão estudando a localização de Montes Claros como sendo uma boa localização. O novo distrito está ficando pronto, não está? Nós ampliamos o período. Só uma notícia. Diga, Paulo. Só para lembrar que tem duas grandes barragens, né? Que é a barragem Congonhas. Sim, que vão beneficiar. E a barragem Berizal, que está embargada. Isso. Eu estive no Ministério da Integração Nacional e os recursos estão disponíveis, esperando apenas uma boa vontade do Estado para a liberação das licenças ambientais. Essas duas obras podem ser iniciadas ainda esse ano. Isso é importante, porque isso também faz parte do cardápio de ofertas que a região tem que ter para atrair empresas, né? Então, bem lembrado pelo deputado. Nesse momento, para que Montes Claros, as outras cidades de porte médio não venham a ter os mesmos problemas, os mesmos gargalos das grandes cidades no momento. Não, as medidas que estão sendo tomadas são do conhecimento de todos. Nós temos um plano, que é o Plano Brasil Maior, que é o plano de desenvolvimento industrial do país como um todo, que entre um dos seus objetivos é a descentralização do crescimento econômico, ou seja, é tentar focar na cidade de porte médio, nas regiões do interior do país, para levar indústrias para lá. Temos tido sucesso em alguma medida. Se você pensa, por exemplo, no século passado, o Brasil tinha só um polo de indústria automobilística, que era São Paulo e o Grande ABC, né, a região da ABC. Caminhando para o século XXI, como nós estamos hoje, o Brasil já tem pelo menos 4 ou 5 polos automobilísticos importantes. São Paulo continua sendo, Minas Gerais, obviamente, a região metropolitana de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro, a região da viaduto ali, Resende, enfim, aquela região onde estão instaladas as fábricas francesas, o Paraná, Rio Grande do Sul, com Gravataí, que é um grande polo hoje de indústria automobilística, e tudo caminha para que o Nordeste, Pernambuco, Bahia com a fábrica, ou duas, já os chineses estão indo para lá, Goiás e Anápolis, vocês estão me lembrando vários outros. Eu falei dos principais, que são os que têm aglomeração de autopeças, mas Anápolis, por exemplo, já está tendo. Então, este processo é um processo que nós temos que incentivar, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo para encerrar. A vinda da New Holland para Montes Claros é importantíssimo
para a região, porque ela não vem sozinha, ela vai atrair fornecedores de autopeças, vai atrair uma parte da cadeia produtiva para cá, gerando emprego, gerando renda, não só na cidade de Montes Claros, mas nas cidades vizinhas também. Então, eu acho que isso é o caminho que nós queremos para o desenvolvimento do Brasil no século XXI. E sobre isso vou falar um pouquinho ali na palestra, se vocês quiserem assistir. Só mais uma.